Abençoados cada irmão e cada família, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. No livro de Levítico, no capítulo 7, no verso de número 1, está escrito: Esta é a lei da oferta pela culpa, coisa santíssima é. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós lemos esse trecho de Levítico, que explica como é que funcionava o sacrifício pela culpa que os hebreus deveriam fazer, a gente entende que do pecadinho ao pecadão, todas as culpas dos hebreus normalmente terminavam numa pena de morte. Pois é, não morria o hebreu, morria um animal sacrificado no lugar do pecado que o hebreu cometeu. Então, culpa para os hebreus era algo vinculado, o pecado era algo vinculado com a pena de morte. Às vezes era literalmente. Quem cometia determinados pecados era passível da pena de morte. O próprio hebreu morria por sua culpa. Ocorre que, para os outros pecados menores, digamos assim, era um animal que era sacrificado no lugar do pecador. É importante a gente entender esse conceito de que pecado termina com a pena de morte, que era comum na cultura dos hebreus, para a gente entender que Jesus Cristo, ele não cumpriu 3 anos da pena no nosso lugar. Ele não puxou 6 meses de cana no nosso lugar. Ele não foi para o xadrez para ficar 12 anos no nosso lugar. O nosso pecado custava tão caro que era necessário morrer no nosso lugar. E foi exatamente isso que ele fez. Nos amou de tal maneira que deu a sua vida pelos amigos dele, aqueles que ele mesmo chamou, dizendo: olha, os escravos não sabem o que o dono faz, eu conto para vocês o que eu faço, vocês são meus amigos. E Cristo fez isso para que através do sacrifício dele nós fôssemos sarados, libertos, curados, restaurados, e que não importa quanto tempo a gente viva aqui na terra, quando a gente fechar os olhos aqui, a gente abre a eternidade, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Vencer a morte foi o que Cristo fez. Ele tinha condição de pagar essa pena no nosso lugar. Ninguém tomou a sua vida, ele a entregou voluntariamente por amor. E ele a recuperou, ele a tomou de volta. E ele vive, ele reina eternamente. Amém. O sepulcro está vazio, o trono não. Aquele que se sacrificou por nós é o mesmo que vive e reina eternamente. E se a gente entendesse que o pecado, ele não mudou de significado, ele continua vinculado com a ideia hebreia da pena da morte, a gente não brincaria com aquilo que Jesus fez por nós. A gente não desmereceria. A gente não fingiria que o assunto não é com a gente. Que o pecado de estimação que muitas vezes a gente carrega, ele fosse tolerável do ponto de vista de Deus. Se a gente soubesse o quanto que custou para o coração de Deus entregar o Filho unigênito dele para morrer no nosso lugar, a gente entenderia a gravidade, a seriedade com que ele olha para todas essas coisas. Antes, quando nós éramos inimigos de Deus, a gente pecava e pecava mesmo, até que Cristo nos encontrou e mudou a nossa história. Mas e agora que a gente já o tem? Como é que a gente vira para Deus e fala: então, né, Deus, mas eu vou querer mais um tempinho a mais aqui para eu curtir o meu pecado de estimação? Mesmo sabendo que o preço dele é pena de morte. Quer dizer, quando a gente lê esse trecho de Levítico, a gente entende o que ele quer dizer com coisa santíssima é. Coisa com a qual nenhum cristão deveria brincar. E é sobre essa palavra que eu oro: Pai, a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor nos alcançou. E nós te louvamos, te engrandecemos, Pai. Exaltamos o teu santo nome todo dia. Quando a gente pode orar, a gente ora reconhecendo que só o Senhor é Deus e nós somos o teu povo. Mas eu te peço, Pai, cura o nosso coração, Senhor. Arranca de nós essa tolerância ao pecadinho de estimação que muitas vezes a gente carrega, Senhor. Arranca de nós, Pai,
esse bom convívio que a gente tem com as coisas que te aborrecem e te desagradam, Senhor. Nos ajuda, Pai, a amar quem o Senhor ama e a detestar tudo que o Senhor detesta. Nos ajuda, Pai, a lançar fora tudo aquilo que emporcalha nossas vidas e que entristece o Teu coração. Eu te peço, Senhor Deus, que pelo Teu poder aperfeiçoado da nossa fraqueza, não fique no nosso meio nada daquilo que pode te aborrecer, mas que o Teu rosto, Pai, resplandeça sobre nós e a Tua presença, Pai, a presença do Teu Santo Espírito, de fato nos ajude a viver a Tua palavra da verdade, que diz que em Cristo, nova criatura somos. As coisas velhas já se foram e tudo se fez novo. Muda a nossa mentalidade, o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém.